Olá, ouvintes! Estamos realizando nesta emissora um diálogo do programa de extensão UFPB em seu município, realizado pelo Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, com o objetivo de passar diversas informações sobre desenvolvimento sustentável. Todos já ouviram falar sobre isso? Desenvolvimento sustentável é uma proposta da ONU que orienta os governos e a sociedade para gerar oportunidades econômicas com a inclusão de todos e com respeito ao meio ambiente, sempre levando em consideração as oportunidades de desenvolvimento do local, nos bairros e cidades. Afinal, uma cidade sustentável é aquela onde pode existir oportunidades de emprego para as pessoas que nela moram e possam viver num ambiente sem poluição, sem violência, com bons serviços de saúde e educação, com acesso ao lazer, à cultura e também participando da gestão pública. Em nosso programa de hoje, faremos uma roda de conversas sobre a experiência de mulheres de vários municípios da Paraíba, que se organizaram solidariamente, cooperando entre si para produzirem diversos tipos de produtos, gerando renda extra para suas famílias e também criando ótimos ciclos de convivência social. Trata-se de um modelo de produção conhecido como economia solidária ou empreendimentos econômicos solidários. Já ouviram falar sobre isso? Pois então se liga na nossa entrevista, que será uma roda de conversa com a professora de Economia Rejane Carvalho, coordenadora do projeto que estuda empreendimentos econômicos solidários de mulheres da Paraíba. Ela será entrevistada pelos estudantes de Economia Ingrid Trindade, César Teixeira e Arthur Marinho, e pelo economista Ernesto Filho, que realizam atividade acadêmica, difusão de projetos da UFPB para o desenvolvimento sustentável. Este projeto também é coordenado pelo professor de Economia, Tiago Sobel, e faz parte do programa de extensão UFPB em seu município. Olá, professora Rejane, bem-vinda ao nosso projeto. Olá, eu sou a professora Rejane Carvalho, sou professora do Departamento de Economia da UFPB e agradeço muito a oportunidade de participar dessa experiência de difusão de projetos. Professora Rejane, o que é o projeto Mapeamento dos Empreendimentos Econômicos Solidários de Mulheres na Paraíba? Bem, esse projeto ele é resultado de uma preocupação de alguns anos de entender, de buscar a configuração do mercado de trabalho no estado da Paraíba. Nós entendemos que é um estado que tem dificuldades na geração de emprego e renda e isso nos chamou a atenção para tentar entender como é que se formam as ocupações, o nível de renda das pessoas, os tipos de atividades. E nesses estudos anteriores nos chamou muita atenção que as mulheres elas sempre representam um segmento bastante vulnerável no mercado de trabalho. Em geral, as mulheres têm um alto nível de informalidade do trabalho, assim também como elas têm uma participação menor do que os homens, efetivamente nas ocupações produtivas, e diante disso nós buscamos entender um pouco mais a realidade das mulheres no mercado de trabalho. Qual seria então o objetivo do seu projeto e qual foi o motivo que fez a senhora escolher o foco em mulheres? O objetivo principal é reconhecer esses empreendimentos de economia solidária como atividade produtiva. Entender que a atividade que as mulheres desempenham em diversas funções, na produção e comercialização de alimentos, no artesanato, na agricultura, isso tudo significa atividade produtiva. Como são atividades que, em geral, elas não aparecem muito, a gente entende até como sendo atividades invisíveis. Então, o foco do projeto é exatamente identificar e apresentar e visibilizar essas atividades de economia solidária. No caso, em especial, com foco em mulheres, porque as mulheres na sociedade elas têm uma condição um pouco mais diferenciada. O fato, por exemplo, de serem mulheres cuidadoras, mães, mulheres que realizam trabalho doméstico, nem sempre elas conseguem se destinar a atividades formais. Então, as atividades de economia solidária, para muitas mulheres, é uma atividade importante
e desempenha, sim, fonte de renda e integração para essas mulheres. Professora, o seu projeto, ele se integra aos objetivos do desenvolvimento sustentável? De que forma? Sim, o projeto ele está articulado com o objetivo 5, igualdade de gênero, especialmente na dimensão de trabalho. Então a gente está sempre observando como as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho, que atividades estão desenvolvendo e se essas atividades proporcionam qualidade no trabalho e renda também de qualidade. Professora, quais as atividades desenvolvidas no projeto poderia dar uma visão panorâmica? Sim, uma das formas que a gente encontra de abordar a economia solidária para as mulheres é exatamente reconhecendo através dos indicadores produzidos por instituições de pesquisa, como o mapeamento da economia solidária e outros institutos oficiais como o IBGE. Para a gente ter uma aproximação maior com os empreendimentos de economia solidária na Paraíba, nós contamos especialmente com a contribuição das redes sociais, porque muitos projetos hoje já têm visibilidade nas redes sociais. Mas também contamos com o apoio de outros projetos de extensão aqui na universidade, que já trabalham há muitos anos na assessoria, no acompanhamento, em várias atividades junto a esses empreendimentos. Então, nós buscamos identificar alguns empreendimentos, né, nos quais a gente já tinha alguns contatos. Iniciamos algumas conversas presenciais para identificar como é que a atividade se realiza, se elas produzem alimentos, se produzem algum bem para o artesanato, que tipo de comercialização, o número de mulheres envolvidas, como acontece a gestão das atividades. Então, foi um momento de aproximação com esses empreendimentos para conhecer um pouco a forma de atuação. Eu queria só destacar alguns projetos que eu achei interessante, como por exemplo os Mãos Dadas, que falam que tem essa importância com a reciclagem do óleo de cozinha. Então tem toda a questão de consciência ambiental por trás. E outro que me chamou muita atenção é o Lia Artes Cama, que envolve alguns acessórios, tratamento com biojoias, com escama de couro de peixe, né? E cascalho de mariscos, conchas e tudo mais, e os trançados de pitimbu, que feito com fibra de palha de coqueiro, né, para fazer vasos, cestos, luminárias. Achei muito interessante. E essas três bem diferente, né, assim, a forma. Então, eu queria saber assim, quais são as principais dificuldades dos empreendimentos. Vou só comentar um pouquinho isso que você falou, que eu acho bem interessante. Muito bem observado os empreendimentos que você destacou, porque é muito importante a gente destacar que esses empreendimentos têm uma aproximação muito interessante com a ideia de desenvolvimento sustentável. Então, é o aproveitamento de materiais que estão dispostos na natureza ou materiais de rejeito que muitas das atividades utilizam com um tratamento adequado e transformam em produtos que podem ser comercializados. E isso é uma forma sustentável de produzir renda e de aproveitar os materiais que são muitas vezes rejeitados na próprio ambiente, né? Isso acontece tanto no artesanato, com a utilização de madeira, com a utilização de pedras, a utilização de escamas de peixe, couro, tecidos, restos de tecidos que também são utilizados para a confecção, né, de peças no artesanato. Então isso tudo é muito importante e esse é um papel importante também da economia solidária. Professora Rejane, quais as observações dessas experiências que você conseguiu desenvolver, mapear no seu projeto? Para as mulheres, assim, que está ouvindo a sua experiência aí, como que você poderia dizer, ou como é que a gente pode entender, no sentido de que uma atividade como essa, que muitas vezes são feitas por mulheres, muitas vezes aproveitando, por exemplo, óleo usado para fazer
um objeto de uso, ou, como foi colocado pelo colega César, escama de peixe para fazer biojoias. Por que que isso é mais possível ser feito, mais fácil ser feito por mulheres dentro da economia solidária do que de outra forma, como por exemplo montar um comércio, uma loja? Como que a economia solidária, esse modelo que se fala de economia solidária, como é que pode ser entendido isso, que possa facilitar que uma pessoa aqui no município que nós estamos falando, nessa rádio, ela pode assim, entender que ela possa também fazer alguma coisa nesse sentido. Copiar esses exemplos que a senhora tem mostrado que existem em outras cidades aqui da Paraíba. Muito bem colocado, Ernesto. Acho que essa questão de entender a economia solidária em seu fundamento maior, que é o de integração da comunidade com o ambiente, com a sociedade em geral, creio que esse seja o diferencial dessas atividades. Então, na medida em que grupos de mulheres, muitas vezes que têm saberes que vão passando de geração em geração, conseguem, com um produto gerado, ou mesmo que seja fruto do artesanato ou da produção de alimentos, que consiga transmitir esses ensinamentos de geração em geração, aproveitar os recursos da natureza e locais, isso já é um diferencial muito importante. E isso aí pode ser feito através, por exemplo, de reciclagem, né? Produtos que vêm de reciclagem. Sem dúvida. Que as mulheres podem observar ao seu redor e, de repente, entre elas, começar a criar algum produto que, como aconteceu lá na cidade de Cabedelo, que você falou, que eles começaram a ver que as escamas eram desperdiçadas e aí a matéria-prima elas faziam, outras pegavam óleo que era usado, que se jogava fora, e que elas se reuniram solidariamente, não é isso? Isso. E aí faziam um produto, faziam um sabão que começava a ser vendido. Então essa é a diferença da outra forma de fazer, como abrir um comércio, registrar sendo PJ, é isso. Isso, e ao mesmo tempo que oferece um produto exclusivo, porque cada peça é exclusiva, né? O resultado, por exemplo, das biojoias. No caso do sabão, com a utilização do óleo descartado, também é um produto sustentavelmente utilizado e que pode ser naturalmente, sem nenhum problema para a saúde humana, ser utilizado em casa. Então, esse produto, ele faz com que ele seja especial, se diferencie dos produtos da indústria comum, que tem produtos químicos, né, numa dimensão muito pesada, que prejudicam a saúde, por exemplo, e muitas desses produtos gerados na economia solidária. Os produtos provenientes da agricultura familiar, por exemplo, são produtos orgânicos e as pessoas podem consumir sem nenhum risco, porque sabem que a origem é confiável, né? E ao mesmo tempo está fazendo circular os produtos na economia local. Então, o papel da economia solidária, sobretudo, e o reconhecimento dessas atividades como atividades produtivas que geram valor, que geram riqueza, riqueza não só no sentido financeiro, mas riqueza no sentido da integração social dessas comunidades, da possibilidade de valorizar os produtos locais e de permitir, né, que outras comunidades acessem esses produtos. As cidades, por exemplo, acessando produtos que são produzidos na zona rural. Professora, qual é o grau, né, de inserção das mulheres nesse setor da economia solidária? E já também fazendo outra pergunta, se esses empreendimentos eles conseguem gerar renda, né, para as famílias que estão trabalhando na economia solidária. As mulheres têm um papel muito importante na economia solidária. Quando a gente vai buscar os dados, ainda que defasados, do mapeamento da economia solidária, as mulheres elas têm uma presença muito forte em todas as atividades. Elas se destacam sobretudo no artesanato e na agricultura familiar. Quando a gente fala do ponto de vista de empreendimentos que são geridos somente por mulheres, tem uma presença menor. Os homens também participam da economia solidária, é claro, né? E eles estão em número maior na gestão dos negócios. Nosso projeto quis, nessa edição, destacar exatamente a participação das mulheres. Então, o que eu queria reforçar nesse momento também é a importância de que as mulheres elas assumam a postura de gerenciar, de organizar, de conduzir seus negócios, suas atividades, porque isso é uma forma de se fazer com que a sociedade reconheça
as mulheres realizando atividades produtivas. Ou seja, a mulher usando a sua iniciativa. Exatamente. Né? Isso verdadeiramente é o sentido de empoderamento, né, da comunidade, das mulheres em suas atividades produtivas, e que é importante que a sociedade entenda dessa maneira. Sim, essa questão da geração de renda, a gente deve olhar com cuidado. Né? Geralmente, quando a gente vai em busca de identificar como esses empreendimentos de economia solidária funcionam, então a gente termina encontrando uma certa instabilidade, tanto na forma de organização, na oferta dos produtos, porque muitos deles dependem, por exemplo, de sazonalidades. Então, o artesanato, por exemplo, tem momentos que está mais aquecida a venda desses produtos. Né? Em outros momentos, pela própria sazonalidade ao longo do ano, então diminui um pouco a atividade. Na agricultura, os produtos resultados da agricultura familiar também depende do tempo, depende da época do ano para a oferta de determinados produtos. Então, a renda gerada, a gente não vai encontrar uma estabilidade. Os dados que a gente pôde acompanhar e pelas respostas obtidas nos grupos que pudemos fazer questionários, fazer conversas diretas, apontavam que essa renda poderia estar em torno de 1 a 1,5 salário mínimo. Mas isso também não é uma regra. Né? Há grupos que têm menos, há grupos que têm mais. De toda maneira, o que é importante a gente registrar é que, para municípios pequenos, onde há uma maior dificuldade na geração de emprego e renda formal, independentemente desses empreendimentos eles serem formais ou não, eles são muito importantes para gerar algum tipo de renda sustentável para essas famílias, para as comunidades. Então, nesse sentido, a gente reconhece que mesmo tendo uma certa instabilidade na geração de renda, mas é uma renda muito importante. Por exemplo, muitas mulheres que não tiveram a oportunidade de ter um emprego formal, numa condição mais estável, porque passaram a maior parte das suas vidas cuidando dos filhos, cuidando de entes que precisavam de cuidados de saúde, por exemplo, pessoas idosas, né? E elas estavam realizando trabalho, mas é um trabalho não pago, e não tiveram a oportunidade de serem inseridas no mercado formal. Então, diante disso, muitas dessas mulheres, elas terminaram se aproximando de algumas atividades dentro da economia solidária e tem como única fonte de renda essa atividade. Então, isso é muito importante. E na economia local, principalmente em pequenos municípios, isso faz toda a diferença. Movimenta as feiras locais, movimenta o comércio, o mercadinho, né? Enfim, a mãe consegue comprar roupinha para o filho, consegue comprar material escolar. Então, sem dúvida que essa renda gerada faz toda a diferença para essas mulheres, especialmente, que participam da economia solidária. Professora Rejane, pela experiência da senhora, né, a gente observa que a economia solidária, ela, como o próprio nome diz, ela pressupõe que as mulheres, assim como os homens, mas o seu projeto é sobre as mulheres, né, porque ela tem também os saberes e um potencial. Elas se organizem, elas se comuniquem e elas se ajudem para produzir algum bem, que esse bem, depois, os benefícios dele, a renda, seja dividida entre elas, tá certo? Sim, isso. Então, isso ajudaria, porque muitas vezes as mulheres que querem fazer alguma coisa, ela sabe fazer alguma coisa e não sabe fazer sozinha, ela não teria dinheiro para contratar uma pessoa, não teria dinheiro para pagar um salário, e elas podem juntar entre elas mesmas, dividir as tarefas e fazer uma atividade, um produto tão bom quanto o outro qualquer. Pode ser, você falou da alimentação, ou do artesanato, seria isso uma forma de se organizar na economia solidária? Sim, Ernesto, você descreveu muito bem. Esse movimento, essa articulação, essa aproximação entre as próprias mulheres, as vizinhas, pessoas da própria família, muitas vezes tem produtos que ali circulam só dentro da família. Por que não transformar isso num produto que possa ser oferecido numa feira, num comércio local, né? E isso servir como uma fonte de renda para essas mulheres? Então, nesse caso, imagine, se as prefeituras, a senhora não acha que as prefeituras ou alguma entidade, ou o governo do estado, num município como esse que está aqui nos ouvindo nessa rádio, que
A senhora acha que até que ponto poderia favorecer, por exemplo, escolhendo um espaço para que num certo dia da semana, ou um espaço lá da feira, as pessoas, as mulheres, pudessem saber que tendo aquele espaço naquela feira, ou naquele feriado, ou naquele dia da semana, elas pudessem se reunir, levar. A senhora acha que há condição de receber ajuda assim, de órgãos públicos para ajudar na economia solidária? Sem dúvida, Ernesto. Eu acho que as prefeituras pequenas, elas têm um potencial imenso de estimular esse tipo de atividade. Pelo seguinte, geralmente em pequenos municípios como esse, as pessoas todas se conhecem, né? Você conhece todos os vizinhos, os filhos dos amigos, enfim. E é muito fácil de se identificar determinadas atividades que têm esse potencial. Isso permite que as pessoas se sintam valorizadas com o que elas produzem, não é? E uma coisa que eu acho que é muito importante, geralmente quando a gente menciona o nome de um município como esse, a gente sempre lembra de algum produto que ele é capaz de produzir ali que se destaca, né? Ou é a produção de mandioca, a produção de batata doce, a produção de algum artesanato, o couro, por exemplo. Então, por que não elevar, né, esse produto ao status de um bem que possa ser comercializado, que garanta, que crie uma identidade do município com aquele bem, né? Isso é uma forma de estimular as atividades locais e aproveitar as potencialidades locais, ou seja, aquilo que as pessoas sabem fazer de melhor. Isso é muito importante. Então, as prefeituras, elas têm um papel, creio eu, né, muito relevante, porque elas conseguem identificar muito proximamente essas potencialidades e estimular. Isso garante, por exemplo, que as pessoas elas sobrevivam no lugar onde nasceram. Elas não precisam migrar para outros municípios em busca de emprego, não é, concorrendo em lugares muitas vezes precários. Então, se é possível se gerar condições de qualidade de vida, de renda no município, eu tenho certeza que muitas pessoas elas preferem continuar vivendo no seu lugar, perto da família, perto dos amigos, né? E isso significa, mais uma vez, aquela ideia que a gente já mencionou, é desenvolvimento para o lugar. Então, as prefeituras, claro, são carentes do ponto de vista de orçamento, mas podem ser inteligentes nesse sentido, de identificar o que é possível de transformar, de descobrir de potencial produtivo e que valorizem as condições locais e as pessoas do lugar. Professora, quais as principais dificuldades dos empreendimentos? Olha, diante do que nós podemos acompanhar, eu diria que a gente tem duas principais dificuldades. A primeira, para todos os empreendimentos, eles sempre falam sobre a dificuldade de financiamento. Então, são atividades, né, muitas vezes que começam a ser desenvolvidas na sala da casa, na cozinha de casa, na família, e as pessoas nem sempre têm algum recurso financeiro para poder iniciar a sua atividade. Então, essa, assim, logo de início, é a primeira dificuldade maior. E a segunda dificuldade, assim, mais relatada pelas mulheres e por todos os grupos de economia solidária, é quanto à questão da comercialização dos produtos, serviços gerados. É importante a gente reconhecer que hoje em dia, com as redes sociais, né, enfim, todo mundo acessa o computador, o telefone, você até conhece mais de perto as atividades que essas mulheres podem desenvolver. E até muitas delas, principalmente agora depois da pandemia, começaram a comercializar produtos pelas redes sociais. Então, gente ligando, por exemplo, de Belo Horizonte, de São Paulo, fazendo encomendas de produtos. Mulheres que também, por exemplo, as rendeiras do Cariri paraibano, elas já realizam vendas para o exterior. Então, imagine, né, como isso é importante. No entanto, ainda é um segmento assim, muito delicado e que precisa ser fortalecido, precisa ser assessorado, e, inclusive, o apoio das instituições públicas é importantíssimo. Primeiramente, no apoio sobre a manutenção das feiras. Por mais que a gente fale hoje das redes sociais, que a gente fale dessas formas modernas de comercialização, mas as feiras, elas são ainda muito importantes para a comercialização desses produtos.
que sejam feiras itinerantes, por exemplo, a agricultura familiar, né? Muitos produtos são comercializados assim, em feiras alternadas, em dias da semana. Em alguns municípios a gente tem, né, as feiras regulares, então é um ambiente muito importante de comercialização. Mas também a gente tem outras feiras que são eventuais, como as feiras de artesanato. Então são momentos em que esses grupos de economia solidária realizam importantes negócios, importantes aproximações com pessoas que vêm de fora. Então, manter e dar apoio a essas feiras, isso sem dúvida fortalece a divulgação, a circulação dos produtos da economia solidária. Então quer dizer que a minha avó que faz cocada, ela também faz parte da economia solidária? Se ela utiliza esse produto para vender e para promover alguma fonte de renda, né, se ela faz uso dessa renda depois para adquirir outros produtos e ela continua seguindo nessa atividade como uma fonte de renda, então isso faz parte, sim, né, de uma atividade produtiva. Muitas mulheres trabalham a vida inteira, por exemplo, fazendo bolos, fazendo alimentos, costurando, fazendo artesanato, e não entendem que estão realizando uma atividade produtiva. E o que é importante a gente reconhecer é que elas podem organizar melhor essas atividades para permitir que elas tenham, de uma maneira mais regular, uma renda, né, que possa garantir a elas mais qualidade de vida. Mas então existe algum apoio para o financiamento e para a comercialização de empreendimentos solidários? Ingrid, a gente pode identificar, sim, alguns editais, tanto do governo federal, quando há estímulo a essas atividades, quanto do governo estadual. Então, é importante que os grupos eles estejam atentos também para quando esses editais são lançados, eles poderem concorrer. Aí, nesse caso, é muito importante o papel da universidade como assessoramento, para poder até entender, não é, o que está escrito naquele edital e saber quais são as regras. Geralmente, os grupos eles conseguem responder aos editais, mas é uma possibilidade de encontrar, por exemplo, espaço de comercialização fixo nos equipamentos que o governo estadual fornece, ou mesmo alguns editais que podem lançar algum tipo de financiamento. Então, de toda maneira, né, são fontes. Agora, de uma maneira geral, há dificuldade, sim, no acesso a esses financiamentos. Onde as pessoas podem ter acesso a esses editais? Geralmente, esses editais eles são divulgados, né, pela lei da transparência, então as instituições públicas elas precisam deixar isso acessível. Os próprios projetos de extensão da universidade que trabalham com a economia solidária, muitas vezes eles também fazem essa divulgação. Então é importante os grupos estarem ali antenados, né, com esses ambientes de divulgação, em contato com os grupos das universidades também, porque é uma maneira de estar atualizado quando esses momentos eles acontecem. Poderia só reforçar como esses empreendimentos das mulheres podem contribuir para o desenvolvimento da economia local? Olha, diante do que a gente já vem acompanhando sobre os empreendimentos de mulheres e de homens, né, colocando a economia solidária como um ambiente múltiplo e que aproxima as comunidades, eu acredito que a economia solidária ela é muito importante para o desenvolvimento da economia local. A gente sabe que, não é, a economia ela cresce por meio de atividades tradicionais, como indústria, comércio, mas até que os benefícios desse crescimento cheguem a comunidades menores, como pequenos municípios, é mais difícil. Então é muito importante que ali, né, na sua comunidade, no seu município, as pessoas que você conhece, se você identificar alguma atividade que você possa desenvolver, transformar um produto num bem que possa gerar renda, não é? Então, olha, isso já permite uma circulação, a produção e circulação de riqueza na sua comunidade. As pessoas, quando conseguem desenvolver atividades na sua própria comunidade, elas dependem menos de recursos que vêm de fora, até mesmo, né, dependem menos de recursos financeiros, porque elas conseguem ir desenvolvendo, ampliando suas atividades e gerar recursos financeiros para dar continuidade e ampliar esses empreendimentos. Então,
o que eu gostaria de reforçar é exatamente isso, que a gente não precisa ter somente aquela economia formal das grandes cidades, das cidades médias, da capital. As cidades menores, as cidades pequenas, elas têm um importante papel de fortalecimento dessas atividades. E aqui a gente já citou algumas, né? O artesanato, as mulheres rendeiras no Cariri paraibano, que hoje alcançam, ultrapassam as fronteiras brasileiras, as louças das mulheres quilombolas, que é resultado da atividade da argila. Olhem só que coisa interessante, a identidade também, né, daquela comunidade. Isso é fortalecimento e desenvolvimento local. A gente, quando fala em desenvolvimento local, não se limita somente a falar de rendas, sem dúvida que isso é muito importante, todo mundo precisa, né? Mas a gente está falando também de fortalecimento das comunidades, de recuperação da identidade daquele lugar, da manutenção dos saberes entre as pessoas, né, das tradições, da cultura. Então isso tudo faz parte da ideia de desenvolvimento local e desenvolvimento sustentável. Então é uma integração de vários aspectos que a gente considera como desenvolvimento. Professor, em todo o seu projeto, nessa questão do mapeamento em geral dos empreendimentos, qual foi o que mais se destacou e por quê? Olha, vários foram destaque, porque eles são muito peculiares, cada um tem uma característica e assim, uma identidade muitas vezes entre grupos de mulheres. Então eu não destacaria apenas um, né? Eu destacaria segmentos. Então, na observação que a gente teve, nos contatos presenciais que a gente teve com esses grupos, os que mais se destacam são aqueles que estão em torno do artesanato. Então, isso é uma riqueza muito importante, está dentro daquela ideia que eu mencionei agora, da transmissão de saberes, do aproveitamento de recursos naturais, né? Então, o artesanato, sem dúvida, promove um produto peculiar, único, nenhum é igual ao outro. Então, você, quando adquire um produto do artesanato, você leva arte, sobretudo. E o outro segmento que eu destacaria é o da agricultura familiar, onde a gente tem uma presença marcante de mulheres. Muitas vezes essas mulheres realizam atividades que não são formalizadas, não entram, né, por exemplo, na contagem oficial do produto nacional, mas são atividades que permitem que se tenha qualidade de vida em suas comunidades. Certo, professora, como uma mulher, um homem que tem um empreendimento, né, nesse setor da economia solidária, ou instituição, ou prefeitura, ou associação pode entrar em contato com o projeto para receber orientações até sobre a criação de empreendimento ou algum tipo de assessoria? Como é que esse pessoal pode entrar em contato com a senhora? Olha, nós temos a nossa comunicação pelo Instagram, @mulheresempreendedoras_pb21, vocês podem acessar. Inclusive lá tem a divulgação de alguns empreendimentos que nós tivemos aproximação. E vocês também podem entrar em contato com o GAP, que é uma unidade do Departamento de Economia, que pode fazer esse intercâmbio com outros projetos de extensão, né? Porque na universidade a gente tem projetos que podem atuar na assessoria, por exemplo, nessa parte da contabilidade, da comercialização, da leitura e da orientação de editais. Então, são vários projetos envolvidos, e é importante que esses grupos tenham acesso. A gente pode aqui informar o telefone do GAP, 3216-7455. E os nossos estudantes e o coordenador do GAP vai estar à disposição para fazer algum esclarecimento. Professora Rejane, a gente agradece muito a sua participação e deixamos o espaço para as suas considerações finais. Eu que sou agradecida por ter esse espaço aqui promovido pelo projeto e acho muito importante essa integração entre a universidade e a comunidade. Na universidade, nós estudamos, reunimos alunos, professores em torno das questões da economia solidária, mas creio que a maior contribuição vem exatamente das pessoas que realizam a economia solidária. Então, os saberes, a história de vida de cada comunidade, de cada grupo, de cada pessoa,
sem dúvida, isso nos ensina significativamente. Então, nós da universidade precisamos nos integrar cada vez mais com as comunidades e vice-versa, né? As comunidades também precisam utilizar e ter o assessoramento, ter a presença mais efetiva também da universidade. Esse é o espaço também cedido pela Rádio Comunitária, que realiza essa interlocução tão importante entre os projetos realizados na universidade e a comunidade. Esse foi o programa Difusão de Projetos da UFPB. Obrigado pela sua audiência. Quer saber mais sobre o nosso projeto? Você pode acessar o nosso Instagram, gap1.fpb. Acompanhe também os nossos canais do Spotify e YouTube.